Olha, eu já tenho dito aqui que os evangelhos não são biografia de Cristo no sentido mais formal ou histórico, como hoje as biografias são escritas. As biografias, quando são escritas, há uma preocupação cronológica, uma metodologia historiográfica muito rígida nessas pesquisas e na maneira como as biografias são redigidas. Os nossos evangelistas não quiseram fazer uma biografia histórica de Jesus. Não há essa preocupação de uma metodologia historiográfica para relatar a vida de Jesus. O que nossos evangelistas fazem nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é dar um testemunho de quem era Jesus. E em torno desse testemunho de quem era Jesus, eles enfileiram uma série de narrativas que tem como objetivo apontar para quem era Jesus. Cada uma das narrativas selecionadas pelos evangelistas, criteriosamente selecionadas para compor um mosaico, um portal de informações a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Cada evangelista tem o seu estilo próprio, tem o seu alvo, sua meta própria, tem o seu público-alvo definido. Então, tudo isso marcou e definiu a maneira dos evangelistas montarem seus evangelhos para que ficasse muito claro aquelas pessoas a quem eles estavam escrevendo, quem era Jesus e qual era o testemunho deles a respeito de Jesus Cristo. Por isso, nós encontramos algumas diferenças entre eles. Há pelo menos os 3 mais parecidos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e porque eles são muito parecidos, a gente chama de evangelhos sinóticos, isso é, as narrativas contadas por um ponto de vista. Já o 4º evangelho, o evangelho de João, é bem diferente dos outros 3. Então, cada um lá segue o seu estilo. No caso do evangelista Mateus, como Mateus estava escrevendo para leitores judeus, como ele, e queria manifestar aos seus leitores judeus que Jesus era esse enviado, era esse Messias, era o ungido, prometido no Antigo Testamento e cumprido na pessoa de Cristo. Então, Mateus tem o cuidado de fazer a sua narrativa entrecortada pelas citações das profecias antigas, ou das profecias do Antigo Testamento. Isso a gente encontra de modo bem recorrente, bem repetitivo em Mateus. Em Lucas a gente já não encontra isso, porque Lucas está escrevendo para gregos, para a cultura greco-romana, para leitores não judeus. E leitores não judeus não conheciam o Antigo Testamento. Leitores não judeus não conheciam literatura judaica, nem conheciam as profecias judaicas. Então não adiantava Lucas ficar citando os profetas, porque não era matéria de conhecimento dos seus leitores. Mateus, sim. Mateus, escrevendo aos judeus, usa a literatura judaica, cita os profetas judaicos e enfileira essas citações ao longo da sua narrativa. As narrativas do nascimento de Jesus, que nós estamos estudando aqui no nosso curso de Bíblia às quartas-feiras. Começamos estudando o significado das genealogias de Jesus e a gente vai seguir aí até o final de dezembro com alguns textos dessas narrativas. As narrativas do nascimento de Cristo foram todas formuladas com o mesmo propósito, para mostrar que ali estava nascendo uma criança que não era uma criança comum, era uma criança que vinha com um propósito muito especial, que se distinguia de qualquer outra criança e de qualquer outro propósito pelos quais as crianças nascem. Por exemplo, as crianças nascem para viver, as crianças nascem para a vida. Aquela criança estava nascendo para morrer.
Aquela criança estava nascendo com o propósito da morte e do que a sua morte traria e faria na vida das pessoas. Então, essas narrativas do nascimento de Jesus, todas elas têm o objetivo também de mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, elas narram esses acontecimentos prodigiosos que a gente está vendo nas quartas-feiras aqui, mas em algumas reflexões que quero fazer com vocês aos domingos, nesses domingos em que estamos cantando Natal, a partir de hoje, dessa reflexão que faço, nós vamos ver todas as vezes que Mateus cita um profeta para falar do nascimento de Cristo. O que é que aquele profeta queria dizer com isso e por que Mateus faz essa aplicação e por que aquele texto profético é aplicado a Jesus daquela maneira e que lições mais práticas para o nosso cotidiano a gente pode aprender com isso. Então, quando a gente abre no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, logo tem a genealogia de Jesus, e aí começa a narrativa do nascimento de Jesus, a primeira citação profética sobre a qual eu quero fazer referência hoje, nessa breve reflexão antes de nós celebrarmos a ceia juntos, a primeira manifestação de Mateus sobre a profecia do Antigo Testamento vem no capítulo 1 de Mateus, verso 22, quando Mateus diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Há 3 coisas aqui que eu quero realçar nessa profecia citada por Mateus, com referência ao nascimento de Jesus Cristo, essa metodologia usada por eles para fazer essa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento que começava. Há 3 coisas aqui. Primeiro, nós temos um Deus que cumpre promessas. Mateus começa deixando isso muito claro. Cada vez que Mateus vai falar sobre uma profecia, ao longo da narrativa de Jesus, da vida e do ministério de Jesus, e são várias profecias que ele enumera, cada vez que Mateus cita um profeta, o que é que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que o que o profeta disse lá está sendo cumprido aqui. E se o que foi dito lá está sendo cumprido aqui, é porque nós temos um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que não mente, um Deus que não ilude, um Deus que não dá falsas esperanças, um Deus que não sinaliza de forma errada. Nós podemos confiar nas promessas do Senhor, porque nós temos um Deus que cumpre as promessas que Ele faz, ainda que o cumprimento dessas promessas, como diz o próprio Evangelho, pareça tardar, e aos nossos olhos mais imediatistas, mais urgentes, muito especialmente numa época como essa que nós estamos vivendo aqui, em que a gente gosta de resultados imediatos, rápidos, a gente gosta de apertar o botão e ver a coisa acontecer, muito especialmente para essa cultura imediatista que vivemos hoje, saber que é preciso esperar, ter paciência, para que a promessa do Senhor seja vista, cumprida. Isso é extremamente significativo para a gente. De Isaías, que é o profeta que ele está citando aqui, até o nascimento de Jesus foram séculos. Séculos pela expectativa do cumprimento da promessa. As promessas do Senhor, quando são feitas, não significa que Deus as fará no nosso tempo. As promessas do Senhor, quando são feitas, significam que Ele as cumprirá no tempo dEle, dentro da visão dEle, no planejamento dEle. As promessas que Ele nos faz nunca estão descontextualizadas e nem desentranhadas de um certo contexto. É isso que eu preciso entender. Às vezes, uma promessa que eu vejo que é feita para mim na palavra de Deus, depende do
engendramento de Deus num contexto muito mais amplo do que a minha vida abarca. Ela será cumprida, mas dentro de uma paisagem certa que o Senhor está ainda construindo e desenhando. Então, às vezes, é preciso que eu espere que Deus desenhe a paisagem toda. E quando Deus desenha a paisagem toda, e depois de desenhar toda a paisagem, aí Ele vai lá e coloca o ponto que estava faltando, que é exatamente aquilo que eu estou esperando. É que às vezes eu acho, na minha visão humana que todos nós temos, de que eu sou o centro do universo, e de que as coisas têm que estar sempre ao meu redor, eu acho que eu sou o centro da paisagem. Eu não sou o centro da paisagem. Eu sou um dos elementos da paisagem. E para que a promessa de Deus se cumpra num dos elementos da paisagem, eu preciso saber esperar Deus tratar da paisagem toda. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Para que Jesus nascesse e a promessa fosse cumprida, Deus trabalhou a paisagem toda. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas: Jesus nasceu no tempo propício, na plenitude dos tempos, naquele tempo especificado por Deus. Muita gente morreu antes de ver aquela promessa cumprida. Muita gente partiu sem ver o cumprimento da promessa. Mas não significava que Deus havia se esquecido do que Ele prometeu. Ele prometeu e cumpriu, só que no tempo dele. O que nos importa lembrar aqui é o seguinte: não importa o tempo que demore, não importa o quanto nos pode parecer prolongado o cumprimento da promessa, o que nos importa é nós nos lembrarmos que Deus cumpre suas promessas, porque nós temos um Deus que não mente. Deus nunca nos mente e cumpre suas promessas. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Temos um Deus que cumpre suas promessas. A segunda coisa que esse texto diz, aí já reportando exatamente a profecia de Isaías. A profecia a qual Mateus está fazendo referência é a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14. Eis que de uma virgem é que ele vai nascer. Uma virgem vai conceber. Ele será filho natural de uma virgem. No profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, a palavra hebraica que é usada por Isaías é a palavra almar, que tanto pode significar jovem, quanto pode significar virgem. Então, Isaías teria dito, de uma jovem ele vai nascer, ou teria dito, de uma virgem ele vai nascer. Necessariamente, uma palavra não significa outra, principalmente naqueles tempos em que as moças que se casavam, como Maria, tinham ali uma média de 14, 15, 16 anos, que foi mais ou menos com a faixa etária que Maria ficou noiva de José. Era costume daquela época, que muito novas elas se comprometessem ou fossem comprometidas por suas famílias e se casassem. Então, tanto pode significar o fato de que Maria, muito nova, com seus 14, 15, 16 anos, conceberia o Salvador, como também poderia significar, especialmente, que ainda virgem, ela ficaria grávida. Agora, como a narrativa trata de um episódio fenomenal, prodigioso, não haveria nenhuma necessidade de se destacar
como elemento prodigioso o fato de uma jovem ser mãe. Porque não há nenhum elemento prodigioso no fato de uma jovem ser mãe. O elemento prodigioso está no fato de uma virgem ser mãe. Aí sim, aí está o extraordinário. Então, há uma concordância de que a palavra almar, que tanto pode significar jovem quanto pode significar virgem, na verdade estava se referindo ao elemento prodigioso, porque não haveria nenhuma sensatez no fato de um profeta ser movido a fazer uma profecia se referindo a uma jovem ficar grávida. Mas seria um ponto extraordinário, e para isso sim um profeta teria que fazer essa referência extraordinária, uma virgem ficar grávida. Bem, o que nos interessa aqui é saber o seguinte: Deus cumpre suas promessas, e isso pode demorar. O fato de Deus cumprir suas promessas não quer dizer que Ele vai respeitar o nosso tempo, não. Mas em segundo lugar, quando Deus cumpre suas promessas, Ele vai por caminhos que a gente não pode controlar. E muitas vezes, Deus vai por caminhos que não são exatamente os caminhos que a gente planeja. Nem são os caminhos da nossa racionalidade. Nem são os caminhos da nossa agenda. O fato de escolher uma virgem para ficar grávida como elemento prodigioso do nascimento de Cristo, significa que Deus, quando cumpre suas promessas, às vezes sai do nosso normal. Às vezes sai do que a gente entende como o caminho mais apropriado. Às vezes Deus se desvia. Nós temos um Deus que se desvia. Mas prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Porque do jeito que fazem na internet, vão cortar essa minha palavra, temos um Deus que se desvia, e vão botar lá: vamos todos andar por caminhos desviados, porque Deus se desvia. O pastor Novaes diz que Deus se desvia. Prestem bem atenção. Eu estou dizendo que Deus se desvia do que a gente acha que deve ser o caminho que Ele deve andar. Do que a gente espera que Ele faça. Porque a gente não espera só que Deus faça no nosso tempo. A gente espera que Deus faça do nosso modo. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, nós às vezes somos surpreendidos porque a resposta de Deus vem por um caminho que a gente não pode imaginar. E somos surpreendidos. Porque Deus se desvia. Deus se desvia dos planos da igreja. Se desvia. O livro de Atos trata todo de Deus se desviando dos planos da igreja. Toda vez que a igreja fazia um plano ali, Deus dizia: não, não é por aí que eu quero ir, não. E ia por outro caminho, e a igreja que fosse atrás. Quando Paulo planejava fazer alguma coisa, Deus dizia: não, não vai ser isso não. E Paulo que fosse atrás. Quando os apóstolos planejavam eleger um 12º apóstolo e elegiam Matias, Deus dizia: não, não é ele que eu quero. E ia por fora e elegia Paulo. É assim que o livro de Atos mostra como é que muitas vezes a igreja institucional não reflete a maneira de Deus andar. Nós temos uma maneira institucional de andar e às vezes Deus se desvia da nossa maneira institucional de andar. E isso se refere aos nossos projetos pessoais também. Deus se desvia dos nossos projetos pessoais. E tem propósitos para as nossas vidas que muitas vezes são à margem dos projetos que fazemos para a nossa própria vida. Mas é a promessa de Deus cumprida. A promessa de Deus cumprida é que Ele quer o nosso bem. Às vezes nós somos as pessoas que mais querem o nosso mal sem nós sabermos. Pelas escolhas que fazemos, pelos caminhos que tomamos, nós às vezes somos as pessoas que mais nos prejudicamos. E Deus precisa ir por fora, e Deus precisa se desviar do que a gente está querendo, porque o que Ele quer é fazer o nosso bem, coisa que nem sempre nós fazemos a nós mesmos. E a terceira e última coisa que o livro de Mateus mostra, nessa promessa de Isaías sobre o nascimento de Cristo. A promessa é no tempo dele,
A promessa é do jeito dele. E, por fim, a promessa maior é da companhia dele. Quando então ele diz, olha, o profeta lá disse que o seu nome simbólico, o seu nome humano seria Jesus, o seu nome profético seria Cristo, o ungido, o Messias, mas o seu nome simbólico é Emanuel, porque ele representa Deus com vocês. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, querem saber de uma coisa? Eu tenho aprendido, quanto mais a gente reflete, prestem bem atenção nisso, quanto mais a gente reflete sobre a graça de Deus, mais a gente aprende o seguinte: não importa o que Deus tenha reservado para mim, contanto que Ele esteja ao meu lado para atravessar tudo junto comigo. Estão entendendo a diferença? A diferença é enorme. A diferença é abissal. A diferença é entre eu ficar ansioso para que as coisas aconteçam no meu tempo e do meu jeito, e eu abrir mão dessa ansiedade e dizer, meu Deus do céu, eu estou vivendo na graça. Na graça significa o seguinte: Deus me leva para onde Ele quiser. Eu só exijo uma coisa: estar do lado dEle. Eu só espero que Ele esteja do meu lado. Porque é isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença não é a coisa acontecer no meu tempo e do meu jeito. O que faz a diferença é que mesmo que não aconteça no meu tempo e do meu jeito, que o Senhor esteja comigo para essa travessia até o jeito e o tempo dele. Essa é a diferença. Por isso, o nome simbólico de Jesus não é Immanuish, homem conosco, mas é Immanuel, Deus conosco. O próprio Deus conosco. E mais, se eu levo a sério o que o apóstolo Paulo diz, de que eu sou o templo do Espírito e o Espírito Santo habita em mim, não é só uma questão de Deus comigo, é uma questão de Deus em mim. É uma questão de Deus habitando em mim e participando de todos os momentos da minha vida comigo. Essa é a maior das promessas. Irmãos e irmãs, a maior das promessas não é algo que Deus faça por nós. A maior das promessas é o próprio Deus conosco. Isso é que pode, de fato, dar fim a qualquer tipo de ansiedade que possamos viver. E que o Senhor nos abençoe e nos aperfeiçoe nisso. Amém. Eu vou chamar os diáconos para virem aqui à frente, ficar